sendo conhecidos como duas jovens estrelas do Real Madrid, Rodrigo Góes e Jude Bellingham. São dois jogadores talentosos que dividem opiniões sobre quem é o melhor. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha super acirrada entre Jude Bellingham versus Rodrigo. Então, bora para o fight! Passe. Os dois jogadores demonstram ter habilidades excepcionais em campo, mas quem é o melhor na hora de realizar passes? Rodrigo, por exemplo, é um jogador excepcional na entrega de passes curtos, conseguindo ter uma excelente precisão nesse tipo de passe. Ele é um jogador que participa da construção das jogadas, fazendo passes precisos enquanto continua em movimento. O brasileiro possui uma boa versatilidade na hora de passar a bola, capaz de surpreender os adversários com seus passes criativos. Baseado nos dados da Champions League 2023, Rodrigo realizou 315 passes em 12 jogos com uma precisão de 88,5%, uma média de 26 passes por jogo com boa precisão. Jude Bellingham, por sua vez, tem a habilidade de passe como uma de suas características mais notáveis. Com precisão e visão de jogo impressionantes, ele demonstra a capacidade de distribuir a bola de maneira eficaz, seja realizando passes curtos ou executando lançamentos mais longos. De acordo com os dados da Champions League 2023, Jude realizou 281 passes em 7 jogos com uma precisão de 83%, uma ótima média de 40 passes completos por jogo. E apesar dos dois jogadores serem bons de passes, Jude Bellingham possui uma média de passes muito maior por jogo. Ponto para ele. Força. Quando se trata de força física, os dois jogadores apresentam grandes diferenças em seus físicos e estilo de jogo. Rodrigo, por exemplo, é um jogador com um físico mediano, possuindo 1,74 m de altura e pesando cerca de 64 quilos. Seu físico leve pode facilitar muito sua mobilidade em campo, mas por outro lado, torna-o um jogador fraco em contatos físicos. Apesar de não ter a força como uma boa característica de seu jogo, ele tenta compensar isso com sua agilidade e velocidade. Jude Bellingham, por sua vez, tem um porte físico atlético, possuindo 1,86 m de altura e pesando 75 quilos. Por ter uma estatura acima da média, Jude utiliza sua imponência para desafiar adversários em disputas de bola, mesmo que seus opositores sejam mais fortes e pesados. E pelo fato de Jude Bellingham ter um físico mais imponente, ele ganha esse round. Dribles. Os dois talentosos jogadores são renomados por suas habilidades excepcionais, mas qual deles se sobressai mais na arte do drible? Jude Bellingham, por exemplo, possui confiança ao controlar a bola e realizar dribles imprevisíveis. Ele exibe sua habilidade mesmo em espaços apertados, sendo capaz de enganar seus adversários mesmo sob pressão. Uma das técnicas utilizadas por Jude era o drible de corte, em que ele corta a bola e muda a direção rapidamente. O inglês também não economiza seus dribles criativos, o que deixa os adversários atordoados e a torcida energizada. Rodrigo, por sua vez, possui o drible como uma de suas habilidades de destaque, deixando os adversários para trás com sua técnica apurada. O brasileiro possui ampla variedade de dribles em seu repertório, com movimentos extremamente técnicos e criativos. Um de seus dribles mais usados é a caneta, uma técnica em que ele passa a bola entre as pernas do seu adversário, surpreendendo e deixando-os totalmente surpresos e confusos. Outro drible usado por Rodrigo é o chute fake, em que ele finge chutar a bola, mas rapidamente muda de direção. E apesar da habilidade de drible ser algo subjetivo, o brasileiro é amplamente considerado o melhor nessa habilidade. Então, ponto para Rodrigo. Resistência. Os dois jovens se destacam quando se trata de resistência física, mas quem consegue se movimentar mais durante o jogo?
Rodrigo, por exemplo, é um jogador com uma boa resistência física, capaz de manter um alto nível de energia e intensidade ao longo dos jogos. Sua resistência é fundamental para seu estilo de jogo dinâmico, que permite que ele participe ativamente das ações de sua equipe. Baseado nas estatísticas da Champions League de 2023, Rodrigo percorreu cerca de 103 quilômetros em 12 jogos, o que representa uma média de 8,6 quilômetros por jogo. Jude Bellingham, por sua vez, é um dos jogadores mais novos e com mais energia em campo dos últimos tempos. Com apenas 20 anos de idade e um porte físico atlético, Jude possui resistência física duradoura e constante, o que lhe permite cobrir grandes distâncias durante os jogos. Ele demonstra grande capacidade de manter alta intensidade em papéis defensivos ou ofensivos, sendo peça valiosa para o time. De acordo com os dados da Champions League de 2023, Jude percorreu 76,8 quilômetros em 7 jogos, uma média de quase 11 quilômetros por jogo. E por ter uma excelente resistência em campo, Jude vence este round. Assistências. Os dois ícones do futebol possuem habilidades excepcionais. No entanto, quem se destaca mais na capacidade de fornecer assistências? Jude Bellingham, por exemplo, é um meio-campista participativo em jogadas de equipe. Uma das principais habilidades de assistência de Bellingham é a sua incrível visão de jogo, sendo capaz de ver as jogadas se desenvolvendo antes mesmo de acontecerem, o que lhe permite tomar decisões precisas e estratégicas. Ao longo de sua carreira, Jude fez 33 assistências em 223 jogos oficiais, uma média de quase 15 assistências a cada 100 partidas. Rodrigo, por sua vez, é um jovem atacante que possui boa precisão em seus passes, o que muitas vezes resulta em boas assistências para sua equipe. Ele possui uma boa visão de jogo e entrosamento com sua equipe, identificando rapidamente as melhores opções de passe e também as movimentações de seus companheiros de time. Segundo algumas fontes especializadas em futebol, estima-se que Rodrigo já tenha feito 39 assistências em 289 jogos oficiais, uma média de somente 14 assistências a cada 100 jogos. E por Jude Bellingham possuir uma média um pouco maior, ele ganha esse round. Velocidade. Os dois jogadores demonstram grande agilidade em campo, mas qual deles é capaz de alcançar a maior velocidade? Jude Bellingham, por exemplo, é um jovem atleta que tem energia e agilidade de sobra em campo, tanto no ataque quanto na defesa. Sua capacidade de aceleração é um trunfo quando se trata de romper linhas defensivas e criar oportunidades de gol para sua equipe. Muitas vezes, Jude utiliza sua destreza para roubar a bola e partir para um contra-ataque, pegando a defesa adversária desorganizada. Segundo dados da Champions League de 2023, o inglês conseguiu atingir uma velocidade máxima de 33,1 km por hora. Rodrigo, por sua vez, é muito conhecido por sua grande rapidez e agilidade, que o tornam um jogador eficaz em diversas situações dentro de campo. O craque brasileiro possui uma aceleração excepcional, sendo capaz de atingir sua velocidade máxima em questão de segundos. Sua capacidade de se mover rapidamente pelo campo o torna uma grande ameaça para as defesas adversárias. De acordo com os dados da Champions League de 2023, Rodrigo chegou a atingir uma velocidade máxima de 34 km por jogo, um bom número para qualquer jogador de futebol. E pelo fato de Rodrigo ser mais veloz, ele ganha esse round. Finalizações e gols. Os dois jogadores brasileiros acumularam numerosos gols ao longo de suas carreiras. Porém, qual deles terá possivelmente a melhor taxa de conversão de gols? Jude Bellingham, por exemplo, apesar de não ocupar o papel de atacante, demonstra ter uma ótima precisão em finalizações. O inglês cumpre muito bem sua função de criar jogadas para seus colegas, mas quando surgem chances imperdíveis, ele não hesita a chutar para o gol. Uma das maneiras pelas quais Bellingham contribui com gols
gols é através de seus chutes de média e longa distância, deixando o goleiro atordoado com o chute potente e inesperado. Com uma carreira em ascensão, até o momento, Jude marcou 40 gols em 223 jogos, uma média de 18 gols em 100 jogos, considerado um valor razoável para um meio-campista. Rodrigo, por sua vez, é um jovem atacante muito talentoso e versátil, com a capacidade de marcar gols de diversas maneiras. Ele possui uma boa precisão de chute em médias e longas distâncias, o que lhe permite realizar belos gols mesmo fora da área. O brasileiro também consegue marcar gols de cabeça, mesmo apesar de ter uma estatura relativamente baixa. As cobranças de falta é outra área que Rodrigo consegue se destacar, já tendo deixado sua marca com alguns gols dessa forma. De acordo com estatísticas de fontes especializadas em futebol, estima-se que Rodrigo já tenha feito 64 gols em 289 jogos, representando uma média de 22 gols a cada 100 jogos. E pelo fato de Rodrigo ter uma média maior de gols, ele ganha esse round. Prêmios. Os dois ícones do futebol são jogadores de renome, no entanto, quem terá obtido as premiações mais significativas até os dias atuais. Jude Bellingham, por exemplo, tem uma carreira muito recente, mas é uma grande promessa da nova geração do esporte. Jogando no Borussia Dortmund, o inglês conquistou o EA Sports FIFA 23, TOTY e a Copa da Federação Alemã de Futebol de 2020. Individualmente, Bellingham foi considerado o jovem jogador do ano da FL em 2019, melhor jogador da Bundesliga em 2022, entre outros prêmios. Rodrigo, por sua vez, já ganhou prêmios importantes pelo Real Madrid, como uma Supercopa da UEFA, uma Champions League e um Mundial de Clubes da FIFA. Já individualmente, ele já ganhou a MVP da final da Copa del Rey. Já foi eleito o melhor jogador jovem do mundo, entre outros prêmios. E pelo fato de Rodrigo ter prêmios mais importantes, ele ganha esse round. Valor de mercado. Os dois jovens atletas foram descobertos recentemente. Porém, qual deles despertou maior interesse e é mais requisitado pelos times? Rodrigo Góes, por exemplo, é considerado uma das maiores promessas da nova geração do futebol. A sua transferência mais cara foi em 2019, quando ele saiu do Santos para o Real Madrid, por um valor de aproximadamente 45 milhões de euros. Já em relação ao seu salário, algumas fontes estimam que ele possui um contrato que lhe garante um salário de quase 8 milhões de euros por temporada. Jude Bellingham, por sua vez, é atualmente um dos nomes mais cobiçados e mais caros do futebol. A sua saída do Borussia Dortmund para o time Real Madrid em 2020 e 2023 representou a segunda maior aquisição mais cara do time espanhol, em um pagamento de impressionantes 103 milhões de euros, só ficando atrás de seu colega Vinícius Júnior. O contrato de 6 anos prevê um salário anual estimado em 20 milhões de euros, totalizando nesse período 120 milhões de euros. Nada mal para um jogador tão jovem como Bellingham, não é mesmo? E pelo fato de Jude Bellingham ser mais valioso e bem remunerado, ele ganha esse round. No final dessa batalha, tivemos 4 pontos para Rodrigo contra 5 pontos para Jude Bellingham, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.